Boa noite, mano. Boa noite, mano, tudo bem? Boa noite. Mano, hoje tu iniciou o clássico Grenal com uma alteração, né? Baralhas ao lado do Johnny. Por que essa mudança no time do Internacional? Pelo mesmo motivo que todos vocês da imprensa falavam sobre a questão numérica no meio-campo do adversário, que tinha 3 meias e que a gente deveria pensar numa maneira de propor um jogo que neutralizasse na primeira parte essa movimentação do Grêmio, que é bastante intensa, bastante qualificada. Então nós precisamos de um jogador a mais aí, numericamente precisamos de um jogador a mais aí. E foi isso que eu fiz. E a escolha foi por Baralhas, acho que ele fez um bom jogo. Nem de longe teve participação nas dificuldades que tivemos no primeiro tempo. Não foi o problema, não foi aí. O problema foi que quando tivemos a bola, não tivemos qualidade para construir na intensidade que poderíamos ter feito. Mesmo assim, né, tivemos a primeira espetada do jogo com o Pedro, que era uma bola entrando na área, que era para carregar e bater. E aí optamos por escorar o corpo, né? E escorar o corpo contra o Kahneman é o pior negócio sempre, né? É a melhor parte dele, né? E depois tivemos 2 bolas em seguidas com o Wanderson, que também eram bolas para ter sido melhor aproveitadas, porque o espaço estava aí, sabíamos como o jogo no início ia se desenrolar. Depois, na parte seguinte do jogo, tomamos o gol aos 49, né, do primeiro tempo. Aliás, tomamos 2 gols aos 49, um do primeiro tempo e outro do segundo tempo. E então tínhamos que mexer. Baralhas tomou uma batida com o Vila Sante saiu e Baralhas ficou até o intervalo. Eu coloquei Dias, tirei Pena para colocar um meia mais adiantado, que é Maurício. Acho que a equipe conseguiu transitar mais em condução de bola do que também numa construção mais posicional, mas mesmo assim tivemos o mérito de chegar ao gol de empate, tivemos boas oportunidades de construir algo melhor. Acho que o Grêmio também teve, não vai aqui nenhuma injustiça, na minha opinião, no jogo. Acho que as equipes tiveram oportunidade, acho que o Grêmio levemente mais oportunidades do que nós, com um jogo um pouco mais qualificado, ofensivo, de construção final, né? Acho que a diferença esteve aí no clássico, e a gente só não pode levar o gol no finalzinho do jeito que levou, porque não interessa num jogo grande se o adversário tem chance ou se não tem. Nessa hora temos que saber fechar o jogo. Foi o pecado que a gente cometeu. Achei que tomamos o segundo gol com muita facilidade. E a gente sai com um gostinho amargo por isso. Podíamos ter fechado por 1-1. Mano, você achou o resultado justo? O Grêmio foi superior e por isso mereceu a vitória? E o Inter, como um time formado há mais tempo, que tinha uma base do ano passado, não deveria impor mais superioridade que impôs? Pois é. O jogo é como ele se colocou, né? Não é porque você está há mais tempo que você tem mais qualidade. Você está há mais tempo. Acho que a equipe já apresentou algumas evoluções na retomada do ano. Iniciou com dificuldade, mas foi retomando. Achei que o jogo foi bem físico na primeira parte. Achei que a gente sofreu um pouquinho nesse aspecto de disputa. Depois entramos no jogo melhor. É o mérito do adversário, a gente tem que reconhecer. Não foi muito melhor, foi levemente melhor. Agora, em cima disso, mano, você já disse em outros momentos que em termos de desempenho, ninguém estava jogando mais do que o Internacional. Você não via isso nas outras equipes, e claro que a comparação sempre é com o maior rival, é o Grêmio. O que o Grenal de hoje te traz de informações, de análises, para, a partir de agora, te coloca mais dúvidas do que certezas? Como é que funciona a partir de agora, após o resultado? Na minha avaliação, nos últimos dias, o Grêmio cresceu mais do que nós. Quando eu dei a entrevista e falei sobre desempenho,
mantenho aquilo que falei lá atrás, porque estava me referindo àquele momento. Toda vez que você concede uma entrevista, é como se tira uma foto daquele momento, então estamos falando daquilo. Acho que o Grêmio, nos 3 últimos jogos, encontrou um jogo mais organizado, mais equilibrado, bastante forte ofensivamente. E não é à toa que criou dificuldades também para os outros adversários, criou para a gente. Mas tudo que aconteceu hoje, para mim, está dentro da normalidade do jogo em si, né? Acho que também, se tivéssemos encaminhado determinadas situações com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de escolha, também poderíamos ter chegado com conclusões mais fortes, mais direcionadas, para também poder marcar mais gols. Os espaços estavam aí. O Grêmio foi forte no que é forte e nos deu oportunidades naquilo que não é tão forte. Nós é que não aproveitamos tão bem. Ô, Mano, e é em cima disso que você vai trabalhar, quer dizer, derrotas, às vezes, elas também mostram caminhos, né? Ainda mais uma derrota dura como essa, que é um clássico Grenal. Perder Grenal sempre é muito duro. Que você tiraria hoje de lição para trabalhar nos próximos dias, para corrigir o seu time, para colocar, de repente, o time no rumo que estava no final do ano passado, por exemplo? Não existe time de um ano para o outro ano. Isso você sabe que é uma utopia, né? Os times vão se formando diferente. Hoje já temos outros jogadores. Se você mudar um jogador, você muda o jeito de uma equipe jogar. Então eu acho que o jogo de hoje é um parâmetro mais perto do que é o brasileiro como um todo. É um adversário maior, é um adversário que te exige mais, é um adversário onde a responsabilidade do jogo é 50-50, então você tem que ter um outro tipo de comportamento. Eu acho que em determinados momentos nós tivemos. Não acho que a equipe tem que baixar a cabeça, tem que continuar trabalhando, que é sempre a única solução que a gente tem. Mano, queria que você falasse um pouco sobre a sua opção para começar a partida com Baralhas e Johnny jogando juntos, Maurício no banco. Você falou antes do jogo que não gosta sempre de ter o protagonismo, de tomar a ação de uma mudança que pode impactar taticamente na partida, mas às vezes isso é necessário e, pelo visto, hoje foi pela mudança que você fez. Qual foi a intenção dessa mudança e qual o resultado dela? Que tipo de fruto tu pode tirar dessa mudança e da maneira como o time se comportou na partida? Bom, já respondi na primeira pergunta, mas vou repetir. Tá? Todo mundo, em todas as análises, tinha mais ou menos a ideia que nós tínhamos sobre o Grêmio. O Grêmio trazia para dentro do campo, a partir de Vina e Bitelo, 2 meias, que junto com o Cristaldo somavam 3 meias. E às vezes, com a chegada de Luiz Soares, que baixava 4 jogadores num setor de intermediário. Se eu jogo só com 2 jogadores, eu fico com inferioridade numérica. E não consigo pressionar. Porque era necessário você pressionar os jogadores para tomar a bola, para pegar o Grêmio mais aberto, para atacar. Então essa foi a ideia inicial da primeira parte do jogo. Acho que a equipe fez bem a neutralização, na maioria das vezes, aquilo que precisava fazer, mas acho que não usou o homem livre com a mesma capacidade que poderíamos ter usado. Acho que Pena sempre teve livre no jogo. Porque na medida em que Bitelo subia para marcar René, na nossa saída de bola, eles não tinham um jogador para marcar Pena. E nós quase nunca achamos o Pena numa condição que poderíamos ter achado para ser mais ofensivo, que é a segunda parte da ideia. Então, acho que a equipe se evolui, se constrói. Hoje foi necessário fazer isso na primeira parte, na nossa visão. A gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu ouvi bastante gente com a mesma preocupação que era a minha. Então foi isso que eu fiz. Não quis ser protagonista, e é isso que eu estava falando isso, porque se falava de Grenais lá atrás, de escolher, de apresentar novidade. Eu não apresento novidade para ser o cara que inventa alguma coisa e quer mostrar. Foi isso que eu disse na resposta de abertura do jogo, né? Então, achamos que era necessário, fizemos aquilo que fizemos. Fizemos na segunda parte o que provavelmente iríamos fazer de qualquer maneira. Se estivéssemos empatando também, provavelmente iríamos propor numa segunda parte do jogo depois. Não sei se já no intervalo, mas talvez depois na outra parte.
porque todo time que inicia com o ímpeto que o Grêmio inicia, depois, na segunda parte do jogo, vem a conta desse ímpeto. Você não consegue jogar tão alto como joga uma parte do jogo. E seria o nosso momento para construir a vitória que viemos aqui buscar e não conseguimos. Mano, eu queria voltar a outros Grenais até para tu vai entender. Há 3, 4 anos, o Internacional não consegue jogar com 11 em campo. Porque o Grêmio tem um zagueiro que não joga futebol, ele agarra o atacante do Inter o jogo inteiro, não é de hoje, é de muitos Grenais, e a arbitragem acha isso super normal e deixa. Hoje, no primeiro tempo, foi no mínimo umas 8 vezes ele agarrado no Pedro Henrique. Já aconteceu com o Paulo Guerreiro, com todos os atacantes do Inter acontece a mesma coisa e nada muda. Acho que é uma boa colocação, embora não vou usar isso para justificar o resultado, que fique bem claro, senão sempre tem aquele que diz, mano, justificou, não justifiquei nada. Tá? Mas reclamamos de algumas coisas no jogo da arbitragem e acho que se podemos pontuar sem ser reclamão, como sempre taxam a gente quando a gente fala. Primeiro, que falta que o quarto árbitro viu de Pedro Henrique na bola, que seria um escanteio a nosso favor, o lance imediatamente anterior ao gol que tomamos no primeiro tempo. Foi a única falta que o quarto árbitro marcou no jogo. O árbitro do jogo principal estava com a visão da jogada, já havia dado o escanteio, a bola estava, todo mundo estava se dirigindo para cobrar o escanteio, o quarto árbitro inventou uma falta do Pedro. Tá? Então esse é um lance que foi a única coisa que reclamamos no primeiro tempo. Tá? Mas Kahneman já tinha feito 2 faltas em que Pedro tinha se desvencilhado dele, estava indo em direção ao gol, ele agarrou, não recebeu o cartão. Foi receber cartão na falta no final do primeiro tempo, aos 44, que ele quase atorou a perna de alguém lá. Tá? Mas no segundo tempo foi pior. Porque tem uma falta na entrada da área, que ele, com cartão amarelo, já levanta todo mundo junto e não teve falta, porque era na meia-lua. Talvez tenha sido aquela pressão que foi feita sobre o Voaden, sobre a estatística, sobre o cartel. Essa semana ouvi Voaden sendo entrevistado e o repórter perguntava, mas não te incomoda que vocês, quando você apita, o Grêmio só teve 2 vitórias? Então, essas coisas vão sendo colocadas no jogo em determinados momentos. Não teve mais falta para a gente, né? Mas vamos passar por isso. É o aprendizado da competição, né? Vamos também nos posicionar com respeito, para debater as coisas com respeito, para que isso, lá na frente, tenha um tipo de comportamento um pouco mais adequado com aquilo que é o jogo de futebol que todo mundo preza, que diz e que preza. Manu, você até falou sobre aquele lance que o Pedro Henrique optou por usar o corpo contra o Kahneman, em vez de colocar a bola na frente, né? Eu acho que a bola do Pedro era dar um tapa para entrar na área, né? Que é a característica dele de velocidade, e Pedro optou por proteger a bola, né? E aí Kahneman é um jogador forte, muito bom nisso, e aí perdemos uma chance, na minha opinião, clara de definir uma jogada em situação clara de gol. Pois é, a saída do Pedro Henrique, né, ele foi escolhido para sair no momento da entrada do Luiz Adriano, ali saiu até cedo, né, sendo um jogador que é o artilheiro da equipe, artilheiro do campeonato. Foi uma improvisação tua colocar ele como centroavante naquele momento que tinha dificuldade do alemão. Um jogo contra uma defesa de um nível mais alto, nível de Série A, mostrou essa dificuldade para o Pedro Henrique ser o centroavante? A gente pode até projetar uma ideia já de Luiz Adriano cada vez mais sendo colocado ali e o Pedro Henrique voltar a brigar por um lugar na ponta? Temos uma nova realidade, né? Temos o Luiz Adriano chegando, estamos trabalhando para diminuir a defasagem que ele tem em relação à preparação nossa, porque é natural a diferença da Turquia para cá. Então você vê que, em termos de preparação do atleta como um todo, ele chega um pouco abaixo dos nossos, então você cuida para empurrar um pouquinho para cima, para ganhar o jogador sem lesão e tê-lo. Optei por ter 30 minutos no Grenal. Provavelmente vamos optar mais tempo já contra o Esportivo, né, para ir preparando ele em termos de condicionamento, tendo um jogador e criando uma nova realidade para a equipe. A partir dessa nova realidade,
Aí nós vamos reestudar o aproveitamento do Pedro Henrique, porque aí ou colocamos ele para o lado, como ele fazia antes, ou optamos por um jogador de lado. Temos 2 jogadores de lado, que é Wanderson e Pedro Henrique. Hoje o Wanderson fez um bom jogo, trabalhou forte de novo, está voltando ao seu condicionamento técnico, está voltando a ser o jogador mais decisivo, mais agudo, e vamos escolher. O que for melhor para a equipe é o que o treinador vai fazer. Mano, boa noite. O Clássico Grenal, esse 438, foi marcado por muitas estreias, né? Não só no Inter, mas no Grêmio também. E muito se falava, né, desse Grenal, que não tinha um teor tão decisivo, mas é um clássico e sempre é decisivo, sobre a postura e a personalidade que o Inter teria para esse Grenal, assim como os jogadores do Grêmio. O que você faz de análise em relação a essa derrota para um Grenal de muitos estreantes? E o que fica para um Grenal futuro, já que os dois não devem se encontrar numa semifinal, mas podem se encontrar numa eventual final? Eu achei que a equipe teve uma boa postura de disputa, de jogo aqui na Arena. Sempre é um jogo difícil enfrentar o Grêmio aqui, né? Todos os adversários passam por essa dificuldade e nós passamos hoje. Acho que a equipe teve postura, faltou algumas coisas que a gente já provavelmente vai ter que encaminhar outras soluções daquelas que a gente vinha tendo. Mas tudo tem seu estágio, às vezes você tem que passar. Eu relutei bastante em colocar um volante na equipe para iniciar o jogo durante essa semana de preparação, porque achava que não era tão claro que precisava mexer na formação da equipe pela equipe, pelo que essa equipe já jogou, né? Mas no final, na preparação, nós vimos que nós não tínhamos encaixe para todos os jogadores que jogavam na nossa intermediária e tivemos que optar por isso. Mas a equipe como um todo vai encontrar provavelmente a formação ideal, agora com a chegada do Luiz, colocando um centroavante, tendo que ter opções diferentes para o jeito de jogar. A gente sempre leva alguma coisa. Eu acho que hoje faltou um pouquinho para a gente de maturidade de equipe, né? Porque essas coisas que acontecem sempre nos últimos minutos, para nós sempre é muito duro. O jogo acabou, né? Os 2 tempos haviam acabado. E é muito amargo você, embora o Grêmio tenha até merecido o resultado de 2-1, você tomar os 2 gols nos tempos que nós tomamos é bastante duro.